E se eu te dissesse que um cachorro preguiçoso e engraçado de desenho animado pode ensinar mais sobre enfrentar a vida do que muitos gurus de autoajuda? Jake, o cão, de Hora de Aventura, pode se esticar e se transformar no que quiser, mas o que realmente o torna especial não é seu corpo elástico, e sim a sua mente. Uma mente que, sem discursos longos ou frases complicadas, vive e respira princípios estoicos que podem mudar a sua forma de encarar o caos. Hoje, eu vou te mostrar como a sabedoria silenciosa de Jake pode te ajudar a transformar problemas em oportunidades, a encontrar paz mesmo nas piores tempestades e a viver de forma mais leve sem perder a força. Antes de começarmos, já deixa o like se você quer aprender a se adaptar melhor à vida. E comenta aqui, qual foi a última vez que você precisou se adaptar a algo que não estava nos seus planos? Se você acha que conhece o Jake, espere até descobrir como ele encara o desconforto. É aí que a verdadeira lição começa. Jake não foge do desconforto. Pelo contrário, ele se estica para dentro dele, literalmente. No mundo de cheio de monstros, reinos malucos e problemas que mudam a cada segundo, Jake poderia muito bem escolher se manter seguro, evitar riscos e viver na sua zona de conforto. Mas não é isso que ele faz. Ele busca novas experiências, mesmo que tragam incerteza. E aqui está a diferença. Quando algo dá errado, ele não enxerga como um fracasso definitivo, mas como uma plataforma de lançamento. Ele observa, aprende e usa o que deu errado como impulso para ir mais longe na próxima vez. É a arte de extrair lições valiosas de cada tropeço. Esse hábito cria algo poderoso, uma mentalidade de crescimento. Jake, de forma instintiva, reprogramou a própria mente para enxergar oportunidades na adversidade. Isso é algo que o estoicismo e a mentalidade de crescimento têm em comum. O obstáculo não é o fim da estrada, é o início de uma nova. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você já deixou de agir porque tinha medo de errar? E se cada erro fosse, na verdade, um convite para a sua próxima vitória? Jake nos lembra que a adaptação não começa apenas na coragem de encarar o novo, mas na capacidade de transformar qualquer situação, boa ou ruim, em combustível para crescer. Você vai entender por que essa coragem não é só uma questão de atitude, é uma filosofia de vida. Uma filosofia com um nome curioso, mas que pode mudar completamente a forma como você encara o destino. Amor Fati. E é aí que Jake nos dá sua lição mais sutil e transformadora. Jake vive como se estivesse surfando nas ondas malucas de Quando Finn e ele são engolidos por um verme gigante, Jake não entra em pânico. Ele apenas se adapta e transforma aquilo em mais uma aventura. Quando a casa deles é destruída por um ataque aleatório, ele não lamenta por dias. Ele simplesmente aceita, reconstrói e segue em frente. Em outra aventura, quando acabam presos no mundo dos sonhos de Prismo, Jake não desperdiça energia tentando escapar à força. Ele relaxa, observa e aproveita o que o momento oferece. E no fim, isso se torna parte da solução. E quando seu corpo é temporariamente transformado em uma massa de geleia incontrolável, ele não se desespera. Ele brinca com a situação até encontrar um jeito de voltar ao normal. No caos imprevisível de ele não perde energia tentando controlar o que está fora do seu alcance. Se chove marshmallow, ele aceita. Se aparece um monstro de geleia, ele aceita também. Mas aqui está o detalhe. Aceitar não significa ser passivo. Os filósofos estoicos chamam isso de amor fati, que significa amar o destino. É olhar para qualquer evento, bom ou ruim, e dizer: isso faz parte da minha jornada, e eu vou tirar algo de valor daqui. Jake não apenas tolera o que acontece, ele encontra paz e até alegria no incontrolável. E isso é libertador, porque quando você deixa de lutar contra aquilo que não pode mudar, sobra energia para agir onde realmente importa. Isso me lembra muito um ponto abordado no best-seller O Obstáculo é o Caminho, de Ryan Holiday. O livro mostra como figuras históricas usaram exatamente essa mentalidade para transformar adversidades em vantagem. E o mais curioso, Jake parece ter entendido essa lição, sem nunca ter lido uma página. Vamos mergulhar em outro pilar que Jake domina como poucos: viver o presente de forma tão intensa que até a incerteza do futuro se torna irrelevante. E acredite, essa parte conecta diretamente com o que Ryan Holiday ensina, e com algo que pode mudar o jeito como você vive o seu dia.
Jake não está preso no passado, nem vive ansioso pelo futuro. Ele tem uma habilidade quase mágica de estar totalmente presente no momento, aproveitando cada detalhe. Seja tocando viola, comendo um sanduíche ou enfrentando uma aventura insana ao lado do Finn. Lembra daquela vez em que Finn e Jake entram no reino dos cogumelos e tudo parece estar fora de controle? Jake não se perde em preocupações sobre o que poderia dar errado. Ele se diverte, improvisa e aproveita cada instante, mesmo que o perigo esteja à espreita. E quando eles participam do torneio de jogos absurdos do Rei Gelado, Jake está totalmente absorvido no momento, reagindo com criatividade e leveza, sem se afogar em ansiedade sobre o futuro. Os estoicos tinham um lembrete poderoso, Memento Mori. Lembre-se de que você vai morrer, mas isso não é mórbido, é um chamado para valorizar cada instante como se fosse único. Jake aplica isso sem esforço. Ele sabe que nada é permanente, nem as vitórias, nem as derrotas, nem os dias tranquilos, nem as grandes aventuras. E talvez o mais inspirador é que até mesmo um cão cósmico como ele encara a impermanência, e ainda assim se diverte. Jake entende que não controlamos o tempo, mas controlamos como vivemos nele. Ryan Holiday também toca nesse ponto em O Obstáculo é o Caminho. Quando você entende que o tempo é finito, passa a agir com mais intenção e coragem. Jake mostra que viver no agora não significa ignorar o futuro, mas estar pronto para ele, seja qual for sua forma. Ele até desenvolveu, sem perceber, um radar para o inesperado, antecipando tendências, mudanças e perigos, mas sem deixar isso roubar sua paz. E é essa combinação de presença com preparo que nos leva ao próximo passo. A verdadeira força de Jake não está apenas em viver o presente, mas em manter a calma mesmo quando tudo ao redor parece ruir. E agora você vai descobrir como construir a sua própria fortaleza emocional e por que isso pode ser a habilidade mais valiosa da sua vida. Se tem uma coisa que Jake domina, é a arte de manter a calma no olho do furacão. Lembra daquela vez em que o Leash invade ameaçando destruir tudo? Enquanto todos ao redor entram em pânico, Jake mantém a compostura. Ele não é insensível ao perigo, mas escolhe onde colocar sua energia, mantendo sua mente clara e focada. Ou quando Finn e Jake precisam atravessar o mundo invertido do reino dos sonhos de Prismo, cada obstáculo inesperado poderia deixá-los paralisados, mas Jake se adapta, ajusta suas estratégias e mantém o humor, transformando desafios em oportunidades. Essa fortaleza interna é o que os estoicos chamam de cidadela interior. Um espaço mental inviolável onde você governa suas emoções em vez de ser governado por elas. Jake tem essa cidadela mesmo que sem saber o nome, mas como construir isso na sua própria vida? Aqui vão alguns passos práticos que você pode começar hoje mesmo. Respire fundo e observe suas emoções. Lembra daquela batalha contra o monstro gigante de carne? Jake se mantém sereno, respirando fundo antes de agir, mostrando que um simples momento de pausa já cria distância do caos. Reavalie seus pensamentos. Quando Finn fica preso no labirinto de cristal, Jake analisa a situação antes de reagir, transformando o que parecia impossível em um caminho estratégico. Use o humor para aliviar tensões. Durante as aventuras no reino dos cogumelos, Jake faz piadas mesmo diante do perigo. Rir das dificuldades não é negar a realidade, mas ganhar força para enfrentá-la. Treine sua mente para ser flexível. Quando seu corpo é temporariamente transformado em massa de geleia, Jake improvisa, brinca com a situação e encontra um jeito de voltar ao normal, mostrando como a adaptação mental é tão importante quanto a física. Desenvolver essa paz interior não significa ser passivo, mas estar no controle de si mesmo, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Agora pense, qual foi a última vez que você conseguiu manter a calma numa situação difícil? Conta aqui nos comentários, quero saber. Vamos unir todas essas lições e te desafiar a aplicar essa sabedoria na sua vida. Prepare-se para se tornar seu próprio Jake. Jake não vive sozinho em seu mundo de aventuras. Ele sente, percebe e responde ao que acontece com aqueles ao seu redor. Lembra daquela vez em que Finn estava desanimado após uma derrota contra o Rei Gelado? Jake não o ignorou, ele ofereceu apoio, brincou para aliviar a tensão e mostrou que mesmo nos piores momentos, alguém ao seu lado pode fazer a diferença.
Ou quando Lady Iris precisava atravessar obstáculos perigosos, Jake se moldava para ajudá-la, adaptando seu corpo e seu tempo. Ele compreende que a verdadeira força não está apenas em se adaptar sozinho, mas também em sustentar e compreender os outros. Essa é a essência da empatia, sentir o que o outro sente, reconhecer sua dor e oferecer apoio. Os estoicos falavam sobre a comunidade e o papel de cada indivíduo no bem comum, e Jake aplica isso intuitivamente, sem palavras complexas, apenas com ações. No cotidiano, essa lição nos ensina que crescer emocionalmente não é apenas sobre lidar com nossas próprias adversidades, é também sobre perceber o sofrimento e as necessidades dos outros e agir com cuidado e atenção. Então pense, na última vez que alguém ao seu redor enfrentou uma dificuldade, você esteve presente de verdade ou apenas observou de longe? Jake nos lembra que a empatia fortalece tanto quem a pratica quanto quem a recebe. E agora, estamos prestes a explorar como ele transforma a dor e o caos em alegria, mostrando que mesmo nos piores momentos existe sempre um caminho para encontrar leveza e propósito. Jake tem um talento quase mágico. Ele consegue enxergar humor e beleza mesmo nas situações mais caóticas. Lembra daquela aventura em que um monstro gigante de geleia destrói parte de Enquanto todos ficam em pânico, Jake brinca com a situação, transforma o problema em uma oportunidade de inventar algo novo e ainda diverte Finn no processo. Ou quando eles ficam presos no mundo invertido de prisma cheio de desafios impossíveis. Jake não se desespera, ele se adapta, experimenta, improvisa e encontra alegria no próprio caos. Essa habilidade é a magia da perspectiva. A dor não desaparece, mas muda de forma. Quando você olha para os desafios com leveza e criatividade, eles deixam de ser um obstáculo intransponível e se tornam parte da sua própria história de crescimento. Ryan Holiday ensina algo parecido em O obstáculo é o caminho, a adversidade é um convite para exercitar coragem, criatividade e resiliência. Jake vive isso sem precisar ler livros. Ele sente, aplica e transforma o mundo à sua volta. Para nós, a lição é clara. Mesmo nas situações mais difíceis, podemos escolher como reagir. Podemos cultivar humor, encontrar soluções e transformar dor em aprendizado e até diversão. Pense agora em um momento difícil que você enfrentou recentemente. Como poderia olhar para ele com a perspectiva de Jake? Como poderia extrair algo positivo, mesmo que pequeno, dessa experiência? Vamos unir todas essas lições: adaptabilidade, amor fati, presença, regulação emocional, empatia e perspectiva, e mostrar como você pode aplicar tudo isso para se tornar o seu próprio Jake. Jake tem um talento quase mágico. Ele consegue enxergar humor e beleza mesmo nas situações mais caóticas. Lembra daquela aventura em que um monstro gigante de geleia destrói parte de Enquanto todos ficam em pânico, Jake brinca com a situação, transforma o problema em uma oportunidade de inventar algo novo e ainda diverte Finn do processo. Ou quando eles ficam presos no mundo invertido de prisma, cheio de desafios impossíveis. Jake não se desespera, ele se adapta, experimenta, improvisa e encontra alegria no próprio caos. Essa habilidade é a magia da perspectiva. A dor não desaparece, mas muda de forma. Quando você olha para os desafios com leveza e criatividade, eles deixam de ser um obstáculo intransponível e se tornam parte da sua própria história de crescimento. Ryan Holiday ensina algo parecido em O obstáculo é o caminho, a adversidade é um convite para exercitar coragem, criatividade e resiliência. Se essa mensagem falou com você, imagine o impacto de mergulhar ainda mais fundo nessas ideias. O livro do Ryan está na descrição, e ele pode ser exatamente o empurrão que você precisa para transformar o jeito como vê a vida. Clique, descubra e comece essa mudança agora. Jake vive isso sem precisar ler livros. Ele sente, aplica e transforma o mundo à sua volta. Para nós, a lição é clara. Mesmo nas situações mais difíceis, podemos escolher como reagir. Podemos cultivar humor, encontrar soluções e transformar dor em aprendizado e até diversão. Pense agora em um momento difícil que você enfrentou recentemente. Como poderia olhar para ele com a perspectiva de Jake? Como poderia extrair algo positivo, mesmo que pequeno, dessa experiência? E agora, vamos unir todas essas lições: adaptabilidade, amor fati, presença, regulação emocional, empatia e perspectiva, e mostrar como você pode aplicar tudo isso para se tornar o seu próprio Jake.